E se o seu emprego deixasse de existir amanhã, mas o seu sustento estivesse garantido para sempre? À medida que a inteligência artificial e a robótica vão avançando, cientistas e bilionários do Vale do Silício concordam em uma coisa: o trabalho humano, como nós o conhecemos, está com seus dias contados. No episódio de hoje, nós vamos entender como a tecnologia está prestes a forçar a maior revolução econômica da história humana. Porque enquanto os bilionários estão discutindo pagar as pessoas para simplesmente elas existirem, drones autônomos começam a silenciosamente substituir trabalhadores dentro dos armazéns. Robôs humanoides estão aprendendo tarefas agrícolas reais. Empresas estão criando frotas inteiras desses robôs conectados por inteligência artificial. E tudo isso vai se acelerando com o passar dos dias. Quer uma prova? Os Estados Unidos acabam de liberar os seus chips mais avançados, sabe para quem? Para a China. Bora entender tudo isso. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Existe uma pergunta de certa forma silenciosa que está crescendo por trás da explosão da inteligência artificial. E ela talvez seja muito mais profunda do que: as máquinas vão substituir os empregos humanos? A verdadeira pergunta tem que ser a seguinte: o que acontece com uma civilização inteira quando o trabalho deixa de ser necessário para a sua sobrevivência? Porque durante praticamente toda a história humana, o emprego e o valor pessoal caminharam juntos. Trabalhar não era apenas uma forma de ganhar dinheiro, era a maneira como a sociedade distribuía dignidade, propósito e até mesmo o acesso à própria vida. Mas agora essa lógica começa lentamente a entrar em conflito com a tecnologia. À medida que inteligências artificiais generativas, robôs humanoides e sistemas autônomos estão avançando, algumas das maiores figuras do Vale do Silício passaram a defender uma ideia que há poucos anos atrás parecia radical demais até para os debates acadêmicos. É a renda básica universal. E talvez o mais curioso, ou talvez não, seja perceber quem é que está dizendo isso aí. Pessoas como Sam Altman e Elon Musk não falam sobre renda básica como uma caridade social. Eles falam dela quase como uma necessidade matemática do próprio capitalismo diante dessa automação que está surgindo. Tá, e deixo bem claro, não estamos falando de uma utopia socialista, mas sim que existe um paradoxo começando a aparecer. Eles sabem que se as máquinas produzirem riqueza de forma cada vez mais eficiente e, ao mesmo tempo, eliminar tantos postos de trabalho, o capitalismo simplesmente entrará em colapso se as pessoas não tiverem dinheiro para consumir. E foi justamente tentando entender e provar isso que Sam Altman, por exemplo, financiou um dos maiores experimentos de renda básica que já foi realizado através do Open Research. Durante 3 anos, milhares de pessoas receberam cerca de $1.000 por mês, e isso sem nenhuma exigência específica, sem obrigação de trabalhar, sem metas e sem condicionantes. Simplesmente recebiam esse dinheiro para poder viver. E os resultados chamaram bastante atenção por um motivo bem simples. As pessoas não pararam de viver suas vidas normais. Grande parte do dinheiro foi direcionada para a saúde, educação, estabilidade emocional e até a abertura de pequenos negócios. Em vez de simplesmente abandonar qualquer atividade, os seus trabalhos remunerados que eles já tinham, muitos participantes simplesmente passaram a tomar as decisões menos desesperadas sobre a própria vida. E isso revela algo bem importante sobre o comportamento humano, porque boa parte do trabalho moderno não existe apenas para gerar valor econômico. Muitas vezes ele existe porque as pessoas, nós seres humanos, precisamos sobreviver financeiramente dentro de um sistema baseado em escassez artificial de renda. Se a inteligência artificial começa a quebrar essa lógica, então surge a pergunta que é inevitável: de onde virá esse dinheiro aí para bilhões de pessoas poderem sobreviver? Alguns bilionários e especialistas financeiros sugerem que, se um robô substituir um trabalhador humano, a empresa deve pagar o equivalente em impostos para poder financiar a renda básica universal. Já alguns empresários e economistas passaram a defender modelos completamente novos de distribuição de riqueza. Bill Gates, por exemplo, já sugeriu a mesma coisa, que as empresas deveriam pagar o imposto sobre o robô que substituir um trabalho humano, e isso seria justamente o necessário para cobrir essa renda básica. Já o CEO da OpenAI, Sam Altman, segue uma outra linha. Ele propõe fundos soberanos ligados às empresas de inteligência artificial, permitindo que parte da valorização gerada pela automação seja distribuída diretamente para a população. A ideia dos caras é simples, revolucionária e controversa ao mesmo tempo, em alguns casos, claro. Se as inteligências artificiais forem capazes de gerar riqueza praticamente ilimitada, talvez nós, seres humanos, deixemos de depender exclusivamente do próprio trabalho para acessar recursos básicos. E é exatamente nesse ponto que a discussão deixa de ser econômica e começa a se tornar existencial.
Se as máquinas fazem tudo, o que resta para nós, seres humanos? É um fato que o fim do trabalho obrigatório abre espaço para o que os filósofos chamam de era pós-trabalho. Sem essa pressão exagerada pela sobrevivência, a humanidade poderia focar em arte, ciência, exploração espacial, filantropia, coisas desse tipo. A economia deixará de ser baseada na produção física e ela passará a ser focada na criatividade e no bem-estar. Segundo eles, a renda básica universal não é uma forma de sustentar desempregados, como acontece hoje. É a chave para libertar o potencial humano da escravidão do trabalho repetitivo. É isso que dizem os que apoiam essa ideia. E sim, talvez a humanidade entre pela primeira vez em uma era onde a sobrevivência e o emprego deixam de ser sinônimos, para o bem ou para o mal, eu não sei te dizer. Confesso que ainda não tenho uma opinião formada sobre isso. Mas uma coisa eu já posso opinar e posso te afirmar. Esse futuro também carrega riscos bem grandes, viu? Desigualdade extrema, concentração absurda de poder tecnológico e dependência econômica total dessas grandes corporações. Essas são as possibilidades reais que eu tenho certeza que vai acontecer. E agora me diz aí, no melhor dos cenários, tá? O que você faria com a sua vida se o dinheiro não fosse mais uma preocupação? Continuaria no seu emprego atual apenas por hobby ou buscaria uma nova paixão, algo novo para se fazer? Enquanto você abre o campo dos comentários aqui e vai me ajudar, que eu sei que você vai fazer isso, eu já vou puxar uma outra informação que se conecta exatamente com o que nós acabamos de ver, tá? Então comenta e continua focado aí, hein? Tá interessante. E se o preço para você receber um salário sem trabalhar for a entrega total da sua mente? Porque durante séculos, o capitalismo girou em torno da força física humana. Depois vieram os computadores e o foco mudou para a produtividade intelectual. Mas agora, meus amigos, conforme a inteligência artificial e a robótica começam a assumir tanto o trabalho braçal quanto parte do trabalho cognitivo, uma nova disputa parece estar surgindo. E essa disputa é pela mente humana. Num cenário onde as máquinas produzem praticamente tudo, o valor econômico deixa de estar apenas nos produtos físicos. Ele começa a migrar para algo muito mais abstrato: percepção, presença digital, comportamento e dados biométricos. Meus amigos, é um fato, o dinheiro como nós o conhecemos está mudando. Estamos entrando agora na era da economia da atenção máxima, um sistema onde o seu cérebro deixa de ser a sua ferramenta de trabalho e passa a ser a moeda mais valiosa do planeta. Quando tudo for abundante e de graça devido à inteligência artificial, o foco do capitalismo muda. O produto não é mais o carro ou o software, por exemplo. O produto agora é você. E talvez o mais curioso de tudo seja perceber que isso já começou. Um dos experimentos mais conhecidos é o projeto WorldCoin, criado por Sam Altman. A proposta oficial dos caras parece relativamente simples: criar uma identidade digital capaz de provar que você é um ser humano. E isso acontece por causa de uma internet que é cada vez mais inundada por inteligências artificiais. Para isso, pessoas do mundo inteiro escanearam suas próprias íris usando dispositivos metálicos chamados de orbes. E isso aconteceu em troca de acesso ao sistema e distribuição de criptomoedas. Foram mais de 17 milhões de pessoas, incluindo 500 mil de brasileiros, e eles já entregaram a sua biometria ocular. Parcerias recentes com plataformas como o Tinder, por exemplo, mostraram que a validação de humanidade está virando a chave de acesso à sociedade digital. Sem o seu código biológico validado, você simplesmente deixa de existir para o sistema econômico. E existe uma lógica poderosa por trás de tudo isso. Num futuro dominado por inteligência artificial generativa, distinguir humanos reais de agentes artificiais pode se tornar economicamente essencial. Redes sociais, bancos, aplicativos de relacionamento e plataformas digitais, todos esses aí já começaram a depender de validações biométricas para garantir que existe uma pessoa verdadeira ali do outro lado da tela. Só que talvez isso seja apenas a primeira camada da transformação, porque no momento em que a identidade biológica vira uma infraestrutura econômica, os seus dados corporais passam a ter um valor financeiro direto. E é aqui que a chamada economia da atenção começa a evoluir para algo ainda mais profundo. Hoje, empresas como Apple e Meta já desenvolveram dispositivos capazes de rastrear movimentos oculares com precisão milimétrica. Os óculos de computação espacial, por exemplo, conseguem entender exatamente para onde você está olhando, quanto tempo você permanece observando algo e quais estímulos capturaram muito mais a sua atenção. E claro, isso revela informações extremamente íntimas. Neurocientistas já demonstraram que padrões de olhar conseguem sim antecipar os interesses, impulsos emocionais e decisões subconscientes antes mesmo de a pessoa perceber conscientemente o que ela realmente deseja. Ou seja, a sua atenção deixa de ser apenas comportamento e passa a ser um dado econômico bruto. E algumas plataformas já começaram a experimentar modelos onde os usuários são remunerados justamente pela autenticidade da própria presença digital.
Em vez de vender apenas os produtos físicos, as empresas estão passando agora a monetizar o engajamento humano real em ambientes infestados por bots e conteúdo sintético. Na prática, você estará trabalhando para o algoritmo apenas para olhar para uma tela. O seu foco é a nova mineração de ouro digital. E talvez seja aí que surge o paradoxo mais desconfortável desse futuro. Esse cenário cria um paradoxo sombrio. Para garantir que os cidadãos continuem gerando dados para manter a renda básica ativa, as IAs serão programadas para prender a sua mente em loops infinitos de dopamina. Isso já está acontecendo, né? A gente vê esse feed infinito, essa rolagem infinita, infelizmente. Se você desconectar, o seu fluxo de dividendos quânticos ou moedas digitais vai diminuindo até você ficar sem nada. A liberdade total do trabalho físico pode resultar na escravidão psicológica máxima, onde a humanidade vive dopada por entretenimento sintético gerado por algoritmos que se alimentam das nossas reações biológicas. Não necessariamente por maldade consciente ou maldade inconsciente das máquinas, mas porque manter os humanos conectados se torna economicamente vantajoso. Então, a mesma tecnologia que promete libertar as pessoas do trabalho repetitivo pode acabar criando uma outra forma de aprisionamento, uma dependência psicológica constante de ambientes digitais desenhados justamente para capturar a percepção máxima do ser humano. A partir de agora, amigos, nós vamos ver na prática como é que tudo isso já está acontecendo. Bora lá! E enquanto o mundo discute se a inteligência artificial e os robôs vão realmente substituir todos os empregos, pesquisadores e empresas já estão fazendo isso acontecer. O MIT, por exemplo, desenvolveu uma tecnologia que começa lentamente ainda, mas já começa a eliminar um tipo específico de trabalho humano, os chamados empregos invisíveis. Aqueles trabalhos operacionais que mantêm as cadeias de suprimento funcionando, mas que raramente aparecem nas discussões sobre o futuro da economia. Uma das empresas sugeridas desse ambiente é a Corvus Robotics. A startup criou um drone chamado Corvus One. Esse foi projetado para realizar inventário automatizado dentro de armazéns, usando inteligência artificial e visão computacional avançada. E, na minha opinião, o detalhe mais impressionante é que ele opera praticamente sozinho. O sistema utiliza múltiplas câmeras e redes neurais profundas para poder navegar por corredores estreitos, evitar obstáculos e escanear as mercadorias, sem depender de GPS, sensores espalhados pelo ambiente ou operadores humanos supervisionando constantemente. Na prática, o drone aprende o espaço como se fosse um animal aprendendo um território novo. Isso muda bastante o modelo econômico da automação. Durante anos, o custo era tão alto que muitas empresas simplesmente continuavam dependendo de trabalhadores humanos. Segundo os desenvolvedores, um galpão gigantesco pode ser completamente mapeado pelo sistema em poucos dias usando apenas a visão computacional baseada em IA. O drone navega até mesmo em ambientes escuros e atualiza os sistemas de estoque em tempo real. Isso tudo acontece enquanto ele se movimenta entre as prateleiras. E talvez seja justamente aqui que a história começa a ficar um pouco desconfortável, e mais do que nós já vimos até agora, eu acho. Porque tarefas que antes exigiam equipes inteiras de funcionários humanos andando por corredores, subindo elevadores industriais e verificando manualmente cada código de barras, começam a ser substituídos agora por máquinas operando continuamente durante 24 horas por dia sozinhas. Sem pausa, sem fadiga e sem salário. Isso acontece de uma forma quase que sem chamar a atenção pública. A automação industrial tradicional era visível. Braços robóticos enormes dentro de fábricas, esteiras automatizadas, máquinas substituindo operários em linhas de montagem, tudo isso acontecia aos nossos olhos. Mas agora, a inteligência artificial começa a atingir também as camadas invisíveis da logística global. E o objetivo vai muito além de apenas escanear prateleiras. A visão da Corvus Robotics envolve acompanhar as mercadorias desde o momento em que elas saem de caminhões até a distribuição final, conectando drones, robôs e sistemas autônomos em uma cadeia logística praticamente independente da presença humana. Isso significa fábricas automatizadas produzindo mercadorias, veículos autônomos transportando os produtos, braços robóticos descarregando as cargas e drones organizando os estoques continuamente. Uma infraestrutura econômica completa funcionando quase sem intervenção humana direta. Só que os drones são apenas o começo de tudo isso, porque agora as empresas começam também a substituir trabalhadores humanos por frotas inteiras de robôs humanoides conectados por inteligência artificial. Bora ver agora. A empresa britânica Humanoid acaba de fechar um acordo gigantesco com a fornecedora alemã Schaeffler. A ideia é implantar milhares de robôs humanoides sobre rodas em unidades industriais ao redor do mundo. O plano prevê uma implantação gradual, mas em larga escala, até 2032, começando já em 2026 em fábricas reais na Alemanha.
Na unidade da Schaeffler, os robôs irão realizar tarefas de movimentação de caixas dentro de ambientes industriais ativos. Enquanto isso, uma outra unidade da empresa servirá como o centro de testes operacionais e validação em escala real. E o detalhe mais importante está na forma como esses robôs serão usados. A Humanoid não está vendendo apenas as máquinas, eles estão oferecendo algo muito mais parecido com uma infraestrutura contínua de automação. O modelo funciona como um serviço por assinatura, onde a empresa fornece os robôs, manutenção, atualizações de software, suporte técnico permanente e gerenciamento completo da frota. Na prática, os robôs começam a ser tratados como parte da infraestrutura operacional das empresas, quase como serviços de computação ou sistemas de nuvem industrial. E existe outra camada ainda mais interessante nisso tudo: a inteligência coletiva dessas máquinas. Os robôs operam usando uma arquitetura chamada Kinect IQ. Esse é um sistema de inteligência artificial criado para coordenar grandes frotas de robôs humanoides simultaneamente. Em vez de cada robô agir isoladamente, a plataforma funciona quase como uma inteligência distribuída capaz de dividir tarefas, reorganizar prioridades e adaptar operações em tempo real. Existe um sistema que é responsável pela coordenação geral da frota e um outro que traduz os objetivos em subtarefas específicas, além de modelos de visão e linguagem para manipulação física e até mesmo uma camada dedicada ao controle fino do corpo robótico, usando assim o aprendizado por reforço. Na prática, isso cria algo próximo de um ecossistema operacional de trabalhadores robóticos que estão todos conectados. E conforme essas máquinas entram nas fábricas, meus amigos, outro desafio começa a ser transposto. É ensinar robôs a aprender no mundo virtual. A ideia dos caras, claro, é fazer eles trabalharem naturalmente aqui no nosso mundo. Vamos ver o que a NVIDIA está aprontando. A japonesa Fanuc e a norte-americana NVIDIA anunciaram um sistema integrado onde os robôs são treinados em ambientes virtuais e passam a se comportar praticamente da mesma forma quando são transferidos para as fábricas reais. E talvez isso pareça apenas um detalhe técnico quando eu estou informando, até você perceber o real impacto disso na automação global. Hoje, treinar e validar robôs industriais costuma ser um processo extremamente caro e demorado. Empresas precisam testar máquinas fisicamente, ajustar parâmetros no ambiente real, lidar com os erros mecânicos inesperados e repetir ciclos de validação inúmeras vezes. O novo sistema tenta eliminar grande parte disso aí. A integração combina o NVIDIA Isaac Sim com o software industrial RoboGuide da Fanuc. A ideia é criar gêmeos digitais extremamente precisos dessas fábricas. Na prática, o robô virtual aprende em um mundo digital. E o detalhe mais interessante parece estar no foco crescente nas tarefas em que antes eram consideradas humanas demais para automação eficiente. A própria Fanuc demonstrou recentemente os robôs aprendendo a dobrar camisetas usando aprendizado por imitação. Um operador humano realiza o movimento inicialmente, enquanto os robôs estão observando tudo, e daí eles aprendem o comportamento. E é bem aqui que começamos a perceber que essa tecnologia começa a parecer importante também além das fábricas. Porque no momento em que os robôs conseguem aprender em ambientes virtuais extremamente fiéis à realidade, o treinamento deixa de depender apenas do nosso mundo físico. E isso acelera drasticamente a evolução das máquinas, inclusive máquinas humanoides, tá? Que estão entrando agora no setor agrícola também. Bora ver. Em abril, eles chamaram a atenção correndo uma meia maratona em Pequim. Parecia uma demonstração impressionante de equilíbrio, locomoção e coordenação robótica. Mas poucas semanas depois, a China surpreendeu o mundo e decidiu levar esses robôs humanoides para um ambiente muito mais difícil do que uma pista preparada para exibição pública. Ela levou essas máquinas humanoides para o campo. Na província chinesa de Fujian, robôs humanoides G1 foram colocados para participar de um processo extremamente delicado e tradicional da China, a produção artesanal de chá. E olha, colher, transportar, prensar e torrar folhas de chá exige algo que os robôs, historicamente, sempre tiveram dificuldade em reproduzir: adaptação fina ao mundo físico real. Os humanoides passaram por apenas uma semana de treinamento antes de começarem a operar ao lado de trabalhadores humanos em tarefas agrícolas reais. E o objetivo não era mostrar apenas os robôs andando pelo local, era testar se a inteligência artificial incorporada em corpos mecânicos consegue mesmo começar a substituir o trabalho manual especializado fora dos ambientes industriais controlados. E talvez o momento mais importante do experimento tenha acontecido justamente na etapa de torrefação. Tradicionalmente, mestres humanos artesãos controlam temperatura, textura e o ponto do chá quase que intuitivamente, usando a experiência acumulada ao longo de várias décadas. O robô G1 tentou reproduzir isso utilizando o monitoramento térmico em tempo real combinado com visão computacional avançada. Na prática, o robô observava padrões invisíveis de calor enquanto ele ajustava continuamente o processo.
E o teste não foi perfeito, teve erros. Os próprios engenheiros reconheceram que as mãos robóticas ainda enfrentam dificuldades em tarefas extremamente delicadas. Em vários momentos, os dedos do G1 aplicaram pressão excessiva e acabaram danificando algumas folhas durante o manuseio. Segundo os responsáveis pelo projeto, os movimentos dos robôs foram constantemente monitorados usando sistemas de captura de movimento e aprendizado em nuvem. Cada falha gerava novos dados para otimizar imediatamente os algoritmos de controle das mãos biomecânicas. Ou seja, o erro de um único robô passa a alimentar instantaneamente o aprendizado de todos os outros sistemas conectados. Isso cria uma aceleração extremamente difícil de comparar com um aprendizado humano tradicional. Um artesão humano leva décadas refinando os movimentos delicados. Já uma rede de robôs pode compartilhar as melhorias de forma global em questão de algumas horas. Isso aqui é um fato, tá? A escassez de humanos para certos trabalhos é real, principalmente entre os jovens desinteressados em funções agrícolas e artesanais que são extremamente exigentes fisicamente. Então, para muitas empresas, robôs humanoides começam a parecer não apenas inovação, mas sim necessidade econômica. E no fundo, meus amigos, toda essa revolução depende de algo extremamente estratégico: os chips capazes de alimentar a inteligência artificial por trás dessas máquinas. Bora ver isso aí. Essa tá interessante também, hein? Durante o encontro de alto nível entre Donald Trump e Xi Jinping em Pequim, o governo norte-americano aprovou licenças para que as empresas chinesas pudessem comprar os chips avançados de inteligência artificial diretamente da Nvidia. À primeira vista, parece apenas uma negociação comercial, mas talvez isso revele algo muito maior sobre o momento tecnológico atual. Durante os últimos anos, os semicondutores se transformaram no equivalente ao petróleo estratégico. Quem controla os chips mais avançados controla treinamento de IA, infraestrutura militar, pesquisa científica e poder econômico. E no centro dessa disputa está toda a poderosa Nvidia. Os chips H200 aprovados para exportação estão entre os processadores de IA mais poderosos disponíveis atualmente. Empresas chinesas como Alibaba, Tencent, ByteDance e DJ.com receberam autorização para adquiri-los sob regras rígidas impostas pelos Estados Unidos. Só que existe um detalhe importante nisso tudo. Ao mesmo tempo em que Washington libera parcialmente essas vendas, os Estados Unidos continuam tentando limitar o avanço tecnológico chinês em áreas consideradas estratégicas, especialmente em inteligência artificial e semicondutores. Ou seja, a relação parece cada vez menos uma parceria econômica tradicional e cada vez mais um equilíbrio delicado entre cooperação e contenção tecnológica. Porque, no fundo, ambos os países sabem que a corrida da inteligência artificial já deixou de ser apenas tecnológica. Ela se tornou uma disputa por soberania futura. Se você gostou desse episódio, já sabe, né? Deixe o seu like, confere a sua inscrição. A plataforma pode retirar se você não dá uma olhadinha aí. Dá uma olhada, confere. Não fica bobeando não. Fica moscando, como dizia antigamente. Não. Tô ficando velho, hein? Bem, clica em uma das duas sugestões que estão na sua tela que você vai me acompanhar já já em um outro episódio, tá bom? Obrigado por me acompanhar até aqui e tchau, tchau. Já falei demais hoje. A garganta tá até ruim aqui, ó. Tchau, tchau.